Conquistando os sonhos de Deus. Esse é o tema que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite. Eu creio que Deus, Ele tem sonhos para cada um de nós. Eu creio que ainda quando você era um embrião na barriga da sua mãe, Deus, Ele já te via, Ele te formou, Ele moldou quem você se tornaria, e desde ali Ele já sabia quais eram os sonhos e os planos que Ele tinha para a sua vida. Ele já sabia qual era o propósito pela qual Ele havia te criado. Desde o ventre da sua mãe, Deus tem sonhos para a sua vida. E esses sonhos, eles estão diante dos nossos olhos, mas cabe a cada um de nós conquistarmos os sonhos que Deus preparou para as nossas vidas. Contudo, quando nós falamos essa palavra conquistar, conquistando, conquista implica em batalha, meus irmãos. Conquistar implica em você sair da sua zona de conforto, em você partir para cima de algo, implica em você confiar em Deus, mesmo vivendo em um momento de caos, mesmo vivendo em um momento de adversidades, de problemas, de crise. O povo de Israel, sob a liderança de Josué, se viu em um momento na história onde eles precisaram conquistar o sonho que Deus tinha para a vida de cada um deles. E eu quero ler com os irmãos nessa noite o texto de Josué, capítulo 1, versículos 1, 2 e 9. Esse vai ser o texto que nós vamos refletir nessa noite, e daqui eu quero extrair princípios para que você possa conquistar de fato os sonhos que Deus tem para você. Vamos ler juntos o capítulo 1, versículo 1, a partir do versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim como o povo de Israel, se nós olharmos para a nossa vida, nós podemos constatar que até aqui, até esse momento da nossa existência, nós já atravessamos desertos. Até esse momento das nossas vidas, nós já enfrentamos diversas lutas. E também é um fato de que algumas dessas lutas nós saímos vitoriosos, outras nós saímos cambaleando, algumas outras nós saímos derrotados. Mas é um fato que nós já enfrentamos batalhas, nós tivemos tentações e perigos, nós vivemos dias de choro e dias de alegria. Mas chegou a hora, meus irmãos, de nós conquistarmos os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Chegou o momento de nós avançarmos pela fé. Esse é o tempo de nós acreditarmos e sairmos da nossa zona de conforto em direção à terra prometida, aos sonhos que Deus tem para cada um de nós. Porque há uma terra a ser conquistada, há inimigos a serem vencidos. O povo de Israel ansiava por esse momento da conquista da terra prometida, desde a promessa que Deus havia feito a Abraão. Mais de 500 anos haviam se passado, mas agora havia chegado o momento, e Josué está diante do rio Jordão, avistando de longe a terra prometida, e Deus se achega até ele e diz: prepare-se para conquistar os sonhos que eu tenho para você e para o meu povo. O tempo da oportunidade batia à porta. O tempo oportuno de Deus havia chegado. Era hora de tomar posse da herança. E eu imagino que você que está aqui hoje à noite, você tem muitos sonhos guardados no seu coração, talvez há anos. Sonhos talvez relacionados à construção, à constituição de uma família. Talvez você tenha o sonho de se casar, de ter filhos. Quem sabe você tem nutrido no teu coração já há anos sonhos em relação ao seu casamento, à sua família, ao seu trabalho, à carreira que você vai construir dentro da sua profissão.
Talvez você tenha guardado sonhos já há muito tempo em relação aos seus estudos, à sua vida financeira e até mesmo em relação à sua vida espiritual. Hoje é o dia que Deus separou para nós sairmos da nossa zona de conforto em direção às conquistas dos sonhos de Deus para cada um de nós. Mas o que é que nós precisamos fazer para conquistar esses sonhos que Deus tem reservado para as nossas vidas? Em primeiro lugar, para conquistar os sonhos de Deus, prepare-se. Prepare-se. Se você quer conquistar os sonhos que Deus tem para a tua vida, você vai precisar se preparar. Você vai precisar estar pronto. O texto de Josué, capítulo 1, verso 2, nos mostra o que o Senhor falou a Josué, e eu quero ler novamente esse versículo. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se. Preparem-se. É verdade, Moisés está morto e agora a crise está estabelecida, o caos chegou. Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador e intercessor do povo de Israel, está morto. Você consegue imaginar o impacto que a morte de Moisés gerou para a vida daquele povo, naquele momento histórico que eles estavam vivendo, diante da terra prometida? O seu maior referencial agora estava morto. E é um fato, meus irmãos, a crise, ela também chega nas nossas vidas, de forma repentina, de forma inesperada. É verdade, Moisés está morto. É verdade, nós perdemos o nosso chão. É verdade, agora deu aquele frio na barriga. Nós estamos desnorteados, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir. É verdade, parece que a gente perdeu o controle de tudo, mas Deus não perdeu o controle. Deus ainda permanece sentado no seu trono soberano. Ele não perdeu o controle. A morte de Moisés não foi uma surpresa para Deus. Não pegou Deus de surpresa. Não deixou Deus desesperado e muito menos preocupado com o que aconteceria a partir dali. Nós ficamos desesperados quando as coisas fogem ao nosso controle. E se você é como eu, quando as coisas não saem do jeito que você planejou, ou da forma que você criou a expectativa, você se frustra, você se sente mal, você se sente desanimado. Mas Deus não. A morte de Moisés não mudou nada no plano soberano de Deus. É verdade, Moisés está morto, mas ainda há algo a ser feito, ainda há uma terra a ser conquistada. A história não parou com a morte de Moisés, a história precisa continuar e ela vai continuar. Por isso, o Senhor está dizendo aqui a Josué: Josué, agora você pega as suas coisas aí, se preparem, junta o povo, preparem-se, estejam prontos. O povo de Israel se encontrava em uma situação onde eles precisavam se preparar para atravessar o rio Jordão e então conquistar a terra prometida. E aqui eu quero fazer uma pergunta a você. Será que você está pronto para se preparar? Será que você está pronto para conquistar a terra prometida? Será que você está pronto para sair da sua zona de conforto e avançar para dentro da terra prometida e conquistar os sonhos que Deus tem para a tua vida? A preparação, ela é essencial se nós quisermos nos tornar conquistadores. Sem preparação, nós perdemos todas as oportunidades que chegam em nossa vida. Tem algumas pessoas que dizem que as pessoas que são bem-sucedidas, na verdade, elas são sortudas. São pessoas que têm sorte. Por isso é que elas são tão bem-sucedidas. Mas eu prefiro ver de uma outra forma. Eu prefiro pensar que, na verdade, as pessoas bem-sucedidas são pessoas que se prepararam. São pessoas que estavam prontas quando a oportunidade bateu a porta. Porque uma coisa é um fato, meus irmãos. Independente de quem você é, independente da sua condição, do seu status, do que você tem ou não, a oportunidade ela vai passar perto de você. E se você não estiver preparado, você vai perder as oportunidades. E assim também é no âmbito espiritual. Na verdade, as pessoas bem-sucedidas são pessoas que estavam prontas no momento certo, na hora certa,
e entraram, embarcaram na oportunidade, quando a oportunidade apareceu. Isso porque a preparação, ela precede as grandes conquistas. Se você quer ser um grande conquistador, você precisa estar pronto. Você precisa andar preparado, você precisa se preparar. Por isso, prepare-se, esteja pronto para as grandes conquistas que Deus está preparando para você. Preste atenção a isso, meu irmão. Preste atenção. Nós precisamos assumir o nosso papel. Nós perdemos muito tempo querendo ficar dentro da nossa zona de conforto, achando que tudo vai ser fácil, que vai cair do céu, mas nós precisamos sair da zona de conforto e acabar com as desculpas que constantemente nós damos. Quando nós pensamos nisso, nós vemos que com a idade da grande maioria de nós aqui, homens e mulheres já haviam feito grandes conquistas na história da humanidade. Quando nós pensamos em Joana d'Arc, por exemplo, ela fez todos os seus trabalhos e ela terminou a sua missão em uma fogueira, aos 19 anos de idade. Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo inteiro aos 23 anos. Cristóvão Colombo já tinha os seus planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos, com a minha idade. Lutero iniciou a reforma aos 38 anos, a grande reforma protestante, e o evangelista Billy Graham já tinha pregado para o mundo todo aos 40 anos. Por isso, independente da sua idade, independente de quem você é, será que você está pronto para fazer o que precisa ser feito? Será que você está pronto para fazer o que precisa ser feito em direção às conquistas dos sonhos de Deus para a sua vida? Hoje, Deus está dizendo claramente a cada um de nós: prepare-se, prepare-se, ajuste a sua mente e coração na direção da conquista, prepare-se para sair da sua zona de conforto. Deus estava alertando o povo para se preparar, para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. E o interessante é que todo o povo, inclusive Josué, já sabiam claramente o que estava esperando eles do outro lado do rio. Não era um mistério, não era um desconhecido, eles já conheciam o que estava esperando eles. Quando Moisés enviou os 12 líderes das tribos para examinar a terra prometida, eles ficaram cientes de alguns dos desafios que eles enfrentariam durante toda a conquista da terra. Eles realmente precisavam estar prontos para enfrentar aqueles povos. De acordo com o texto de Números, capítulo 13, versículo 14, eles descrevem um pouco o que estava os aguardando na terra prometida. Ali haviam povos poderosos, haviam cidades fortificadas, haviam gigantes que faziam eles se sentir como pequenos gafanhotos. E dos 12 líderes que foram examinar a terra prometida, apenas Josué e Calebe estavam prontos para a conquista. Apenas os dois estavam animados e confiantes, crendo que Deus era capaz de fazê-los conquistar toda aquela terra, independente desses povos poderosos, independente de quantas cidades fortificadas que haviam, independente até dos gigantes que estavam por toda aquela terra. Será que você está como Josué e Calebe diante da conquista, ou como os demais líderes das tribos, desesperados, amedrontados, preocupados, desistentes? Eu te pergunto, quais são os desafios que te esperam do outro lado do Jordão? Quais são os desafios que estão te aguardando do outro lado do rio? Será que são gigantes? Será que são povos poderosos? Será que são cidades fortificadas? Quem sabe o que está aguardando você do outro lado do rio, aí, do Rio Jordão da sua vida, é o medo. Talvez a preocupação, quem sabe a ansiedade e problemas no trabalho, problemas em casa, talvez com a sua esposa ou com o seu marido, quem sabe até mesmo com os seus filhos. Quais são os gigantes que te esperam do outro lado do rio? Deus hoje está te dizendo: prepare-se para atravessar o Rio Jordão da sua vida, para entrar na terra que eu estou para dar a você. Prepare-se. Por isso, levante a cabeça, meu irmão. Saia da zona de conforto e esteja pronto para conquistar os sonhos que Deus tem para você. E em segundo lugar, para conquistar os sonhos de Deus, avance.
Avance. Não basta estar pronto se você ficar apenas parado, olhando para o Jordão, olhando para a terra prometida, olhando para o Jordão, olhando para a terra prometida, contemplando aquela paisagem, parado, estagnado, sem fazer nada. Você precisa avançar. É preciso que você parta para cima desse rio. É preciso que você atravesse o Jordão. E quando nós falamos aqui do Rio Jordão, é preciso que você entenda que o Rio Jordão, ele era um rio que a parte mais larga desse rio, o ponto mais largo do Rio Jordão, media aproximadamente 30 metros. Ou seja, no máximo 30 metros separava o povo de Israel da terra prometida, da conquista dos seus sonhos. Se você pensar bem, não era uma coisa assim impossível ou difícil demais para atravessar, pensando num povo que estava preparado, pensando em alguém preparado. Mas quando não se está preparado, esse rio poderia parecer como um oceano, como algo impossível de se atravessar. O texto de Josué, capítulo 1, verso 2, afirma: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Estejam prontos para avançar em direção à terra prometida, é o que o Senhor está dizendo. Prepare-se, mas também avance, siga em frente. A preparação para nada serve se ela não nos colocar em movimento. O que adianta você estar preparado, mas você não faz nada, você fica parado, olhando, observando. Você precisa agir, você precisa avançar. Por isso, saia de onde você está, mova-se, saia do deserto. É verdade que no deserto nós aprendemos muitas coisas. É verdade, foi no deserto que eles foram moldados, que eles foram trabalhados para poder conquistar a terra prometida. E é verdade que muitas vezes os desertos que nós enfrentamos, os momentos difíceis de aflição, são os melhores lugares para nós sermos lapidados, para nós sermos preparados. Mas os sonhos de Deus não estão no deserto. Os sonhos de Deus estão do outro lado do rio. Por isso, saia de onde você está, atravesse o seu Jordão. Quem sabe você já está até acostumado com o deserto e está gostando de ficar parado aí no deserto. Talvez você diga: pastor, mas é verdade, o deserto é calor, mas sabe que eu já até me acostumei com esse calor. É árido, é infértil, mas sabe que eu já até acostumei com isso. Já aprendi a lidar com a falta de recursos do deserto. Talvez, no deserto a gente tem uma vista tão bonita do rio, a gente tem uma vista tão bonita da terra da promessa, e quem sabe você se contentou a ficar parado, estagnado, em uma vida sem rumo, andando em círculos, sem chegar a lugar algum. Mas mais do que estarmos prontos, nós precisamos agir, meus irmãos. Não basta estar pronto e ficar parado. Nós precisamos parar de romantizar a vida e achar que vai ser tudo fácil, e achar que os sonhos de Deus vão cair no nosso colo e está tudo resolvido. Achar que tudo vai ser fácil. Nós precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa e a terra prometida há um Jordão. Há um Jordão que precisa ser atravessado. Entre nós e os sonhos de Deus há sempre um rio. Sempre haverá um Jordão para se atravessar, para tomarmos posse da terra prometida. Isso porque não existe vitória sem luta. Deus, Ele nos promete força e consolo, e não ausência de lágrimas. O próprio Cristo disse que nesse mundo nós viveríamos aflições, mas nós precisávamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Não vai ser fácil, mas você vai ter o consolo e a força do Senhor para atravessar esse rio. Qual é o Jordão que você precisa atravessar? Todos nós temos um Jordão diante da nossa vida que precisa ser atravessado. E hoje é o dia de você parar de procrastinar e enfrentar esse rio e atravessar esse rio em direção às grandes conquistas que Deus tem para a tua vida. Existem obstáculos em nossa vida que nós poderíamos apelidar de nosso Rio Jordão pessoal. Quem sabe o teu Rio Jordão é uma pessoa, uma doença, um relacionamento quebrado, talvez um problema financeiro, uma dívida, um pecado que você tem guardado oculto no teu coração, um sonho que não foi realizado e se frustrou. Agora perceba que Deus, Ele deu a ordem para o povo atravessar o Rio Jordão,
Mas Deus, em nenhum momento, disse como que eles deveriam fazer isso. Vai lá, se prepare e atravessa o Rio Jordão. É isso que Deus diz. Deus, ele não chega e fala assim, ó, pega aquela ponte ali e atravessa o Rio Jordão. Deus, ele não fornece barcos para aqueles homens, vai lá agora, atravessa o Rio Jordão. Deus, ele muito bem poderia fazer isso, porque ele tem poder para isso, mas ele não fez, ele não pegou aquele povo e teletransportou para o outro lado do rio, não, de maneira nenhuma. Deus, ele disse, atravesse, atravesse. Isso porque a única ponte para atravessar o Rio Jordão é a fé. Se você quer atravessar o Rio Jordão da tua vida, você precisa de fé. Você precisa avançar pela fé. Por isso, avance pela fé. Saia da sua zona de conforto, avance. Mesmo sem entender todos os detalhes, mesmo sem compreender o cenário de uma forma completa, avance pela fé. Somos nós que devemos cruzar o Jordão, mesmo estando fracos, doentes ou nos sentindo sozinhos. Por isso, em nome de Jesus, meus irmãos, preste atenção ao que Deus está te falando nessa noite. Assim diz o Senhor: prepare-se e atravesse esse Jordão em direção aos sonhos que eu tenho para a sua vida. O novo de Deus está surgindo, mas o novo de Deus está do outro lado do rio. O novo de Deus está do outro lado do rio. Coloque os seus olhos na promessa e atravesse. Avance pela fé. É verdade, é sempre um Jordão a ser atravessado, mas, meus irmãos, o que é um Jordão para o Deus Todo-Poderoso que estabeleceu os fundamentos da terra? O que é um riozinho de 30 metros de largura para o Deus que mede os oceanos na palma da sua mão? Por mais que somos nós que precisamos atravessar o rio, nós precisamos saber também que a vitória vem de Deus e não da nossa força. Deus sabe que nós somos frágeis. Deus sabe que nós somos pó. Ele conhece do que nós somos feitos. É por isso que a vitória vem dele e não da nossa força. E saber que a vitória vem de Deus nos torna destemidos para avançar e conquistar os sonhos de Deus. Por isso, em terceiro lugar, para conquistar os sonhos de Deus, tome posse. Tome posse. Você precisa estar pronto para atravessar o rio, para então entrar, ser capaz de entrar na terra prometida e tomar posse da terra prometida. Você precisa estar pronto para atravessar o Rio Jordão da tua vida, para então entrar naquela terra e ser capaz de tomar posse de todos os sonhos que Deus já preparou para você, antes mesmo de você existir. Veja o texto comigo mais uma vez. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Perceba que Deus não diz: preparem-se para atravessar qualquer rio que vocês verem aí pela frente. Deus não diz: preparem-se para entrar na primeira terra bonita e maravilhosa que vocês avistarem pela frente. Não. Deus é claro em dar a direção certa e uma direção específica ao povo. Vocês vão se preparar para atravessar qual rio? O Rio Jordão. E para entrar em qual terra? Na terra prometida, na terra de Canaã, a terra que eu estou para dar para vocês. Era um rio específico, era uma terra específica, mas eu vejo que existem muitas pessoas atravessando rios que Deus não mandou. Existem muitas pessoas entrando em terras que Ele não disse, e com isso estão arrebentando as suas vidas, estão destruindo com o seu futuro. Saiba para onde Deus está te enviando e entre aí. Descubra qual é o rio que Deus está dizendo para você atravessar e atravesse. Pula para dentro desse rio, atravesse a nado se for preciso, mas atravesse. A força de Deus é que vai te capacitar. Descubra qual é a terra que Deus está mandando você entrar e entre nessa terra com toda a sua força. São os sonhos de Deus que nós precisamos conquistar para a nossa vida, e não os nossos próprios sonhos, e não os nossos próprios deleites e desejos. Deus diz ao povo, no versículo 3 do capítulo 1 de Josué: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés,
eu darei a vocês. Todo lugar dentro da terra prometida, que vocês colocarem a planta dos seus pés, eu darei a vocês. Deus não vai fazer você prosperar fora da terra prometida. Deus não vai abençoar as conquistas que você fizer fora dessa terra. Talvez você pode ter muitas conquistas, muitos bens, muitas coisas, mas Deus não vai abençoar as conquistas que você fizer fora da terra prometida, a terra que Ele apontou para você entrar e conquistar. Mas nessa terra prometida, Ele diz: onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, entre na terra prometida, tome posse desse lugar. O Senhor está dando liberdade a cada um de nós. Entre na terra prometida e tome posse de tudo que há nela. Não se contente com pouco, não se contente com um pequeno espaço de terra, não, percorra por toda ela e tome posse. São os seus pés que vão delimitar o tamanho da bênção do Senhor, e não há limites para as bênçãos de Deus para a vida daqueles que ousam ir além. Não há limites para as bênçãos de Deus, para a vida daqueles que ousam se preparar, para a vida daqueles que ousam avançar e tomar posse da terra prometida. Por isso, levante-se, avance, tome posse. Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Essa é uma pergunta que você precisa refletir nesse momento. O que Deus chamou você para fazer? Talvez você pense: Deus não me chamou para fazer nada, não. Mentira. Engano seu. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem sonhos reservados para você. Ele criou você e Ele projetou você para que você fosse um grande parceiro dEle, na expansão do reino dEle sobre a terra. Agora eu pergunto novamente: o que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou em suas mãos para você realizar? Será que você tem cumprido? Será que você tem vivido os sonhos de Deus para a tua vida? Ou você só tem vivido a tua vida um dia de cada vez, juntando e ajuntando bens, juntando e ajuntando recursos, buscando conforto e mais conforto, mas você tem vivido fora do propósito de Deus para a tua vida? Tudo isso é perca de tempo, ou como o grande e sábio rei Salomão disse, é correr atrás do vento. Qual é a visão de Deus para você? Será que você tem vivido a tua vida no centro da vontade de Deus ou no centro da tua vontade? Será que você tem crido que a conquista é possível assim como Josué e Caleb creram? Ou será que você tem fugido, amedrontado como os demais líderes das tribos? Qual é a paixão da sua vida? Qual é a sua paixão? O que inflama o teu coração? Eu acho incrível que a visão de Deus para a nossa vida, ela sempre está relacionada com aquilo que faz o nosso coração pegar fogo. O propósito de Deus para a nossa vida sempre está ligado com aquilo que faz o nosso coração pegar fogo. Aquilo que nos inquieta por dentro, aquilo que faz o nosso coração pesar. Então pare de reclamar, pare de murmurar, porque há um chamado de Deus para você, há uma obra a ser feita, existem cidades fortificadas que precisam ser conquistadas, há uma terra sem fim disponível a você, que Deus está dizendo: vá, prepare-se, avance, tome posse, não se contente com o pouco que você tem vivido preso nessa zona de conforto. Deus não chamou você para contar os seus inimigos, mas para vencê-los, para partir para cima de cada gigante e derrotá-los na força do Senhor dos Exércitos. Por isso, saia da zona de conforto, meu irmão, avance, tome posse. Há inimigos que nos espreitam, há batalhas que precisam ser travadas, mas a vitória vem do Senhor. Ele vai à nossa frente, Ele quebra o arco e despedaça a lança, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Deus é o seu escudo, possua a terra, desaloje o inimigo, entre nessa batalha sabendo que é o Senhor quem conduz você em triunfo. Por isso prepare-se, avance, atravesse o rio Jordão, tome posse, entre na terra prometida do Senhor. E por fim, para conquistar os sonhos de Deus, seja forte e corajoso.
Seja forte e corajoso. Por 3 vezes Deus insiste em dizer a Josué e ao povo de Israel: seja forte e corajoso. Olha só, em 3 versículos diferentes, Deus diz isso a Josué, nos versículos 6, 7 e 9. Eu quero ler com vocês esses 3 versículos. Versículo 6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7: somente seja forte e corajoso. E o versículo 9: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus, meus irmãos. Fala para quem está pertinho de você aí do teu lado: ó, meu irmão, seja forte e corajoso, hein? Seja forte e corajoso. Você sabe que ninguém fala seja forte e corajoso para alguém que vai enfrentar tempos de calmaria e tranquilidade, não é verdade? Chega teu amigo, fala assim para você: olha, rapaz, vou pegar agora em fevereiro, depois do janeirão que passou aí, vou para a praia, passar 10 dias na praia, consegui um apartamento, rapaz, você precisa de ver. Até mandar umas fotos para você lá no WhatsApp depois. Uma sacada enorme, tem uma jacuzzi, você precisa de ver, cara, que coisa deliciosa, uma churrasqueira. Eu já estou até planejando o churrasco que eu vou fazer, tomando ali um banho, naquela jacuzzi, vendo aquela paisagem do mar. Você não olha para esse teu amigo que está contando tudo isso aí para você e diz assim para ele: ô rapaz, seja forte e corajoso. Vai lá para a praia, aproveita a tua jacuzzi, o mar, o teu churrasco, mas seja forte e corajoso. Você não faz isso. Você não faz isso porque, na verdade, essa é a fala de um general que está diante dos seus soldados, indo para uma guerra, indo para uma batalha, tendo a possibilidade de perder a sua vida. Essa é a fala que o general diz aos seus subordinados: sejam fortes e corajosos. Essa é a fala que um capitão de um navio diz aos seus marinheiros que estão indo enfrentar uma tempestade em alto mar: sejam fortes e corajosos. E é exatamente isso que Deus diz a Josué e ao povo de Israel: sejam fortes e corajosos. Batalhas e tempestades os aguardam, mas sejam fortes e corajosos. Deus diz isso porque Deus é contra o desânimo. Deus é contra o desânimo. Deus é contra o desânimo porque o desânimo é uma coisa contagiosa. E foi por causa do desânimo que toda uma geração de 2 milhões de pessoas morreu no deserto. Porque eles duvidaram, porque eles se desanimaram, porque eles ficaram focados nos problemas e nas circunstâncias contrárias e esqueceu que o Deus que os estava guiando pelo deserto era o Deus Todo-Poderoso, que os faria conquistar cada centímetro da terra prometida. Será que você está desanimado? Será que você tem vivido uma vida de desânimo, de depressão, cabisbaixo, só olhando para os problemas, aquela sofrência toda? Quero dizer uma coisa para vocês aqui, meus irmãos, preste bem atenção a isso. Sem ânimo ninguém se levanta da crise. Sem ânimo ninguém se prepara. Sem ânimo ninguém atravessa o Jordão. Sem ânimo ninguém entra na terra prometida. Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo e vence o gigante. Sem ânimo não se restaura casamento. Sem ânimo não há curas e libertações. Sem ânimo não se vive os sonhos de Deus para a sua vida. Sem coragem, sem ânimo, sem motivação, nós podemos até ter uma visão. Nós podemos até saber para qual direção nós devemos ir, mas nós não sairemos do lugar. Mas aquele que crê, aquele que corre riscos e sai à batalha em nome do Senhor Jesus, vence os gigantes da vida. Foi por causa da coragem de Josué que ele venceu tantas batalhas e conquistou a terra prometida. Ele não temeu,
Ele confiou que do Senhor vinha a vitória. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite, seja forte e corajoso. Mas talvez você me diga: pastor do céu, puxa vida, eu tenho andado tão desanimado. Eu não sei mais o que fazer, pastor. Como que eu faço para me animar? Como eu faço para encher meu coração de ânimo, para poder me preparar, para poder avançar, para poder tomar posse da terra prometida? Como que eu faço isso, pastor? O ânimo precisa ser cultivado dentro do nosso coração. Começa aí. O ânimo precisa ser cultivado dentro do nosso coração. E o texto que nós estamos refletindo aqui nos mostra que o ânimo é gerado em nosso coração de 3 formas. E em primeiro lugar, o ânimo é produzido pela promessa de Deus. A promessa de Deus, ela nos enche de entusiasmo. Ela nos motiva. Aquele quadro final que Deus constrói, o quadro da promessa, isso enche o nosso coração de ânimo, de vibração. Veja só o versículo 6, o que diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Você percebe aqui que Deus está comandando o povo para partir para a terra da promessa, para conquistar aquela terra, mas aquela terra já era garantida para o povo. Eles só precisavam ir, mas Deus já tinha entregado aquela terra a eles, porque olha o que está dizendo o texto: porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu já prometi, sob juramento. Vocês só vão lá para herdar, para tomar posse. A promessa de Deus nos enche de entusiasmo, nos enche de ânimo. Aqui o Senhor havia dado uma visão a Josué, e Josué agora tinha uma missão a ser cumprida, com uma garantia de recompensa. Era a terra prometida. Isso animou Josué a prosseguir, mesmo diante dos desafios que ele teria que enfrentar. Em segundo lugar, o ânimo é produzido pela obediência a Deus. A obediência a Deus nos motiva, porque quanto mais obediente nós nos tornamos à palavra de Deus, mais forte nós nos tornamos. E por obedecer a Deus, nós passamos a andar no centro da vontade de Deus, onde nós desfrutamos do bom e do melhor que Ele tem para as nossas vidas. Veja o versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Talvez você pode escutar aí um punhado de dicas, de conselhos, de grandes empresários, coaches, e um punhado de coisas sobre o segredo do sucesso. Mas eu vou te ensinar um segredo de sucesso para que você nunca esqueça. O segredo do sucesso que vai fazer da tua vida uma vida verdadeiramente bem-sucedida é a obediência a Deus. Obedeça a Deus, ouse obedecer a Deus, e você vai ver o ânimo surgir de dentro do teu coração, transbordando pela tua vida. Aqui o Senhor relembra a Josué e ao povo a obediência aos seus mandamentos. Isso porque a obediência iria manter o povo de Deus no centro da vontade dele, e era no centro da vontade de Deus que eles desfrutariam do cuidado, da proteção e do sustento de Deus. Em terceiro lugar, o ânimo ele é produzido em nosso coração pela consciência da presença de Deus. Saber que Deus está conosco nos motiva, não é verdade? Saber que a presença de Deus vai conosco até o último dia da nossa vida, até o fim, até conquistarmos toda a terra, isso nos enche de ânimo e alegria. Veja o versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Preste atenção nessa noite, meu irmão, você não está sozinho. O Deus Emanuel, o Deus conosco, é Deus presente, Ele vai com você, Ele caminha ao seu lado, e Ele está dizendo assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, Josué. Hoje o Senhor está dizendo a mim e a você, assim como estive com Moisés, assim como estive com Josué, eu estarei com você, servo meu. Permita que a presença de Deus durante toda a conquista te motive a prosseguir, haja o que houver. Seja forte, seja corajoso,
Há batalhas diante de você, tempestades te aguardam. É verdade, eu gostaria de dizer que calmarias te aguardam. Eu gostaria de dizer que uma vida tranquila, sem nenhum problema, sem nenhuma lágrima te aguarda. Mas eu preciso te dizer, há batalhas diante de você. Existem tempestades que te aguardam. Gigantes poderosos que virão até diante de você para te destruir. Cidades fortificadas. Mais uma coisa eu te digo, meu irmão. Tenha bom ânimo, porque a presença de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, vai com você. E se Ele é por você, quem e o que poderá ser contra você? E a resposta é só uma: nada e ninguém. Por isso se prepare. Há uma terra a ser conquistada. Se Ele é por você, você pode então se preparar. Se o Deus Todo-Poderoso é por você, você pode avançar pela fé sem medo. Se o Deus Todo-Poderoso é por você, você pode pisar na terra prometida que Ele te deu. E você pode tomar posse. Se o Todo-Poderoso é por você, você pode conquistar os sonhos que Ele tem para a sua vida, com força e coragem. Tenha bom ânimo, meu irmão. Conquiste os sonhos que Deus tem para a tua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, a Tua palavra foi entregue, Senhor. Que ela gere vida no nosso coração. Desperte o Teu povo, Senhor, para conquistar os sonhos que o Senhor tem para cada um deles, ó Deus. Não permita que o conformismo, que o desejo pela busca das coisas deste mundo, ó Pai, nos paralise e não nos impeça de sair da nossa zona de conforto para nos preparar para atravessar o rio e para avançar, tomando posse dos sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor Jesus, se há alguém aqui ainda desanimado, se há alguém aqui ainda, Deus, preocupado e ansioso diante dos gigantes que ela precisa enfrentar, que a Tua força gere ânimo a esse coração, que a Tua presença motive esse coração e enche-o da Tua autoridade, do Teu poder, para se levantar como um guerreiro do Senhor e conquistar a terra que o Senhor prometeu, conquistar cada um dos sonhos que o Senhor reservou às nossas vidas. Ó Deus, toma as nossas vidas, toma o nosso coração. Nós Te pertencemos. Vá conosco, Senhor, nos fortalecendo até o fim. Missionária Central de Maringá.